Gente, boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença. Hoje a gente começa um ciclo de conversas, né, intitulado Arte e Antropologia, conversas sobre cultura popular. Esse ciclo ele faz parte, né, da disciplina, é um projeto que a gente desenvolveu, né, do Núcleo de Cultura Popular, em parceria com a disciplina de Arte e Antropologia 2, que é uma disciplina que aborda, tem como tema principal a cultura popular, né? E hoje a gente começa esse ciclo trazendo o professor Ricardo Lima como primeiro convidado. O Ricardo ele é professor do Instituto de Artes, da UERJ, né? Tem uma longa trajetória aí de pesquisa e trabalho junto com essa temática da cultura popular e as relações que ela estabelece. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente, né, da trajetória de alguns temas polêmicos aí nesse universo tão diverso da cultura popular, né? É isso, Ricardo, é com você. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço aqui pela presença, tanto dos alunos do Instituto de Arte, no meu instituto, na UERJ, quanto de pessoas queridas que eu estou vendo aqui presente, como a Teca Galvão, do SEAT, e outras pessoas que nos acompanham. É sempre uma alegria poder compartilhar, né? A vida é feita de compartilhamentos. Às vezes a gente está mais tranquilo, a gente compartilha melhor as nossas ideias. Outras vezes a gente está mais tenso e as coisas não saem tão redondinhas como a gente queria. Vamos ver como é que eu consigo me sair hoje. É sempre muito difícil lidar com essas tecnologias nesse momento. Nós fomos obrigados, né? Nós não temos opção. E ainda bem que as tecnologias modernas existem e que permite a gente se contatar, falar, pedir socorro, né? Oferecer apoio, né? Ombro amigo num momento tão difícil para toda a humanidade, e especialmente para nós brasileiros, né? Por esse quadro tão pavoroso que a gente está vivendo enquanto nação. Minha formação é em antropologia, só para situar um pouco, né, de que lugar que eu estou falando para vocês, né? Que lugar de fala é esse? Que é uma coisa muito pedida hoje, né? Eu sou antropólogo, meu mestrado é em Belas Artes, meu doutorado é no campo da antropologia, ambos pelo UFRJ, e minha vida toda esteve ligada ao mundo dos objetos, né? Digamos assim. Eu estava cedo ainda na universidade, eu fiz graduação em Ciências Sociais na UF, e ali no segundo semestre eu tive a chance, o privilégio de me ser oferecido um estágio no setor de etnografia do Museu Nacional. Eu que tinha entrado em Ciências Sociais para fazer Sociologia, confesso a vocês que eu mal sabia, então eu entrei para fazer Sociologia, né? E caí, né, de braços com a antropologia no setor de etnografia do museu, né? Tive o grande privilégio de ser discípulo de Heloísa Fenelon, uma artista fantástica, formada pela Belas Artes, também uma das grandes antropólogas que eu conheci, e Berta Ribeiro, que foi uma grande pesquisadora do campo da arte indígena. E meu primeiro relação, então, com esse mundo, né, dos objetos foi ali no setor de etnografia e convivendo com aquelas coleções, né, do mundo todo. Né? Nós tínhamos um grande acervo de arte indígena e também um acervo representativo e muito interessante da chamada neo-brasileira, que eram as coleções regionais ou coleções de objetos de origem popular brasileira. Mas também tínhamos peças do mundo todo, dos esquimós, Egito, Itália, né, Nova Zelândia. E eu fui descobrindo, dentro daqueles armários, aqueles baús, esse universo inteiro. Dizem que quando você não está satisfeito com você mesmo, você vai estudar psicologia. Quando você não está satisfeito com a sociedade, você vai estudar sociologia.
E quando você não está satisfeito nem consigo mesmo, nem com a sociedade, você faz antropologia. Porque aí você se encontra o mundo, consegue se situar, se definir melhor, né, nessa relação com o outro. E a antropologia, eu acredito, me ensinou muito isso. Eu que entrei para esse estágio, então, ali no setor de etnografia, terminei ficando 11 anos dentro desse setor no Museu Nacional, né? E descobrindo coisas numa coleção de cerca de 70 mil objetos que nós tínhamos ali dentro. Dali eu saí para assumir um cargo no Museu de Folclore Edson Carneiro, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, levado, né, por uma grande pesquisadora, grande crítica de arte, historiadora de arte, que foi Lélia Coelho Frota. A Lélia, isso em 83, a Lélia tinha entrado em 81 para a instituição, que é então chamada Instituto Nacional do Folclore. Muitos de vocês conhecem, ali na Rua do Catete, ao lado do Museu da República, né? E Lélia foi para ali para dar uma oxigenação maior naquela instituição. E uma das primeiras coisas que ela fez foi se aproximar do campo da antropologia e convidar antropólogas a trabalharem na instituição com ela. E ela pretendia, o que fez, né, reformular as exposições permanentes do museu, e logo me chamou do Museu Nacional para que eu assumisse uma unidade de antropologia no Museu de Folclore e trabalhasse com essa ideia de um novo conceito para as exposições permanentes e para o museu em si, né? Uma discussão sobre a natureza daquele museu, os objetivos dele, a missão dele enquanto instituição pública de constituição, guarda, preservação e divulgação do fazer popular no país. E ali eu fiquei até, isso foi em 83, eu permaneci no museu trabalhando, então, descobrindo o mundo agora dos objetos populares de origem popular brasileira, até 2009, quando eu me aposentei, então, de lá, do IFAM, né? A instituição pertence ao quadro do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E permaneci só na UERJ, né? Só não. Eu aí concentrei toda a minha carga horária de 40 horas na UERJ, dando aula no Instituto de Artes, né, na área de cultura popular. E, enfim, a minha vida, então, está marcada por os estudos de objetos de cultura material, chamado antigamente cultura material, né? Hoje essa nomenclatura desapareceu bastante, né? Se fala muito mais hoje em patrimônio imaterial, entendendo que os objetos condensam em si modos de fazer, né, expressões, né, que representam a totalidade do povo, né? Então, é nessa condição, como pesquisador desse campo, meu doutorado também foi aí, mestrado e doutorado foram nessa área, né? O mestrado, eu trabalhei com um pescador de Cabo Frio, mais antigo, mais idoso pescador de Cabo Frio naquela época, e que era um artista também, se colocava como artista, né? Músico, compositor, artista plástico, e me interessava muito entender essa pessoa e a definição dele de arte, como é que ele se via como artista, né? Como é que ele se posicionava como artista. E no doutorado eu fui trabalhar com uma comunidade de mulheres, basicamente mulheres, pouquíssimos homens, fazedores de cerâmica no norte de Minas, uma localidade chamada Candial, depois de Januária, na margem de lá, do Rio São Francisco, um lugar bastante distante, onde eu construí uma vida de 8 anos de trabalho com essa comunidade, porque, paralelamente, me interessava ali não só a questão acadêmica da minha titulação de doutorado, mas eu vinha de uma experiência de coordenar o PromoArte,
que era um programa de apoio a comunidades, comunidades artesanais de tradição cultural pelo país. Era um programa do Ministério da Cultura, desenvolvido através do Centro Nacional de Folclore, e eu coordenei esse programa em 65 comunidades artesanais pelo Brasil todo. E um desses polos era a cerâmica do Candial, uma cerâmica muito interessante que estava necessitando justamente de uma ação de intervenção urgente, né, dado o valor que essa cerâmica tinha e o risco iminente de desaparecimento. Quando eu cheguei lá, só tinha 4 a 6 senhoras já de idade que ainda faziam cerâmica, e a ideia era incentivar a estudar. Primeiro, estudar, entender que processo era esse, por que essa cerâmica não estava mais sendo feita, né? O que levava aquela comunidade, uma comunidade extremamente pobre, de baixa renda, né? Passando por problemas que vivia, né? Problemas sérios de falta de água na região, de seca. É uma região de transição entre o Cerrado e a Caatinga, extremamente seco, cada dia mais seco, pela ausência de chuvas, né? O que inviabilizava seriamente a questão da agricultura e de subsistência. E, enfim, me interessava ver dentro desse quadro todo o que acontecia com o fazer artesanal da cerâmica e o que poderia ser feito em termos de política pública de desenvolvimento da região. Então, foi um projeto assim, modelar, que eu tenho muito orgulho de ter conduzido, que a gente conseguiu reverter esse quadro e dar espaço para aquela população expressar de uma das formas que eles melhores sabiam fazer, que era a produção artesanal de potes, panelas, pratos, e que, posteriormente, com a abertura desse horizonte para eles acabaram criando outros tipos, outros modelos, passando por uma cerâmica figurativa, né, de bonecos, de bichos. Enfim, a partir de critérios e de escolhas da própria comunidade, né? Me cabia, como agente público de desenvolvimento social, era criar as oportunidades de mercado, né? E outras necessidades que se revelaram no curso do projeto, de cuidar de saúde, de habitação, de várias coisas, dessa condição a população de efetivamente trilhar seu caminho, né? E tendo a arte como uma das alternativas de vida, alternativas de expressão da sua alma, né? Enfim, é dessa posição, como pesquisador, como estudioso, que está envolvido com esse universo desde a década de 70, e nessa perspectiva, tanto de estudar, né, esse fenômeno da arte popular, do artesanato, como de intervir também na realidade, eu acho que é uma das características do meu trabalho, né? Sempre estive voltado para a questão acadêmica e intelectual, mas também para a questão de prática social, né? Eu não consigo distinguir, para mim, essas duas coisas. Estar em campo observando e não interferir. Eu acho importantíssima a interferência e sigo uma máxima nisso aí, que é interferir sem ferir. Eu acho que o papel dos agentes sociais de apoio ao desenvolvimento cultural, né, tem que ter sempre isso presente. Nós estamos ali para interferir em processos sociais nefastos, mas interferir no modo que eu não fira os valores, as visões de mundo que aquela comunidade que eu estou me relacionando tem, né? Eu não posso ferir esses valores. Eu tenho que trabalhar na condução de processos junto com toda a comunidade, com respeito integral ao modo como essas pessoas se colocam, se veem no mundo
né? E contribuindo para que elas tenham uma visão mais dignificadora delas mesmas. Por que eu chamo a atenção disso? Por que eu estou destacando essa questão da dignidade? Porque o campo da arte popular, especialmente, ela lida com uma questão que é muito má, ela é muito perniciosa, né? Vamos lá. Depois dessa introdução toda, deixa eu entrar efetivamente no que eu quero conversar com vocês, né? Grande parte de vocês estão se envolvendo ou são já feiticeiros no campo da arte, né? Ou estão como aprendizes do campo da arte, né? Estão entrando nesse universo, fazendo uma graduação em arte. E muitos, acredito, têm a indagação, e que é fantástico isso, do que é arte, como é que a arte se situa, né? E dúvidas em relação a esse universo, né? O que é arte, afinal, como é que a arte se relaciona com a vida. Eu digo sempre que é um campo muito difícil de você definir esse conceito de arte, né? Agora, eu também, ontem eu participei de uma live e acabei citando isso, e é um negócio que, para mim, é uma definição de arte que, para mim, me abre meus horizontes quando eu penso arte, que é a definição do Ferreira Goulart, do grande poeta, do grande crítico de arte, do grande artista, pintor também, né? E o Ferreira Goulart disse que a arte existe porque a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta. Eu acho isso de uma profundidade imensa. Foi a pessoa que melhor definiu esse universo para mim. Eu não consigo ter as minhas paredes nuas, só pintadas de branco, sem acrescentar ali alguma coisa que eu olhe e que me satisfaça, ou que eu olhe e que me inquiete, ou que eu olhe e que me faça indagar de por que eu estou aqui, por que o mundo existe, por que essa sociedade se estrutura do jeito que ela se estrutura. Enfim, eu acho que a arte é tudo aquilo que nos inquieta realmente, ou tudo aquilo que nos faz sair, né, da vida sem sentido, porque a arte acrescenta esse sentido a mais, né? Essa definição de arte é a definição básica para mim. Agora, o campo da arte é um campo extremamente problemático, porque ele está minado. À medida que a arte é um conceito que está dentro da sociedade, ele termina por carregar para ele uma série de questões que são questões que estão colocadas no próprio plano da sociedade, com suas desigualdades, suas injustiças, que todos os negativos que a gente pode listar, né, de uma sociedade. E isso é transposto também para quando a gente pensa na questão da arte popular, ou isto é, da questão da arte feita por um povo. O conceito é muito complexo, efetivamente, porque se arte já é difícil da gente dar concretude ao conceito, imagina, então, arte popular, né? Arte popular, além de trazer a questão da arte, traz a questão do popular, que é um dos conceitos mais fluidos que eu conheço, que mais escorrem da sua mão. É feito água, né? Toda vez que você tenta pegar na mão, tente pegar água na mão, você não consegue, porque ela vaza entre os dedos. O conceito de popular é quase isso, né? Popular é aquilo do povo, feito pelo povo, mas popular também é aquilo de grande aceitação coletiva. Então, eu falo para vocês que tem determinado um indivíduo que ele é extremamente popular,
eu estou falando que ele é bem conhecido, que ele é bem aceito, onde ele chega, ele sempre causa sucesso, é uma pessoa querida, etc. Então, a gente usa a expressão fulano é muito popular, né? Mas popular também é um tipo, por exemplo, quando a gente pensa em música, a gente fala em música popular brasileira. É uma música de aceitação coletiva também, mas que se distingue de outras músicas. Então, tem uma grande discussão do que é a música popular brasileira. É a música urbana, feita na zona sul do Rio, como foi a Bossa Nova. É a música feita e cantada por um Chico Buarque, por uma Bethânia, por um Caetano. É a música nordestina de forró, né? É a música do funk. Né? O que é a música popular brasileira? É interessante que se você entra numa loja de CDs para comprar um CD, você tem um sistema de classificação ali. Aí você encontra música clássica, música erudita, né? Os CDs de música clássica, que é um determinado gênero de música, estão no nicho, o de música erudita, o de música de forró, de música sertaneja, e tem também lá uma gavetinha de música popular, onde o sertanejo não está dentro do popular, o sertanejo está no sertanejo. Né? A música samba está no samba, não está dentro da música popular. E o que a gente vai encontrar na música popular? A gente vai encontrar Marisa Monte, Van Lins, Chico, Milton, Caetano, Gil. Esses são classificados como música popular brasileira. Então, é tudo uma questão de sistema de classificação, do modo como as pessoas classificam. Até aí, a gente pode classificar, uma classificação que aparece muito, né? É que arte, existe uma arte erudita, uma arte acadêmica, e existe uma arte popular. Uma arte que é influenciada pelos setores hegemônicos da nossa sociedade, tipo a escola, né? Ou a igreja, especialmente no passado, a igreja influenciava muito a produção artística, né? Basta a gente lembrar do período de dominância do barroco no Brasil, né? O quanto a igreja ditava normas, né? De produção artística. E, enfim, existe uma produção de arte que vem desses setores hegemônicos que a gente chama da arte, da grande arte, etc., mas que ela segue determinados princípios, no passado ditado pela igreja, hoje em dia sob influência da escola, e eu cito a Escola de Belas Artes, ou de outros grupos hegemônicos da sociedade que mantêm um domínio sobre o mercado de arte, né? E que se define por esse fazer artístico da sociedade. E existe um outro setor produtor de arte, que eu chamaria, para simplificar aqui, de setores populares da sociedade, mais especificamente ligado aos estratos populares, né? Justamente as camadas populares que também produzem seus objetos, que é esse grupo que a gente atribui o termo de arte popular ao que eles fazem. Né? Até aí, eu diria para vocês que é só uma forma de classificar, não tem problema nenhum. Você pode dizer que existe uma arte mais hegemônica, uma arte popular, etc. Só que a coisa não para aí. Né? Junto com esse sistema de classificação, se carrega também um sistema de valores que hierarquizam o valor dessas produções. Então, se atribui à arte, para simplificar, vou chamar de arte erudita, né? Um valor mercadológico e de importância muito maior do que o valor que se atribui à produção das camadas populares, em termos de importância e em termos mercadológicos.
Isso tudo que eu estou falando para vocês, de certa forma, é uma visão muito dicotômica e simplificada da realidade. Eu acho que a realidade ela não se dá exatamente assim. Essas coisas se misturam muito e, principalmente nos tempos mais atuais, se reconhecem muitos fluxos, as trocas, as interferências que existem entre as produções artísticas no mundo como um todo, né? Eu me lembro que isso não vem de agora, não. Década de 70, eu estive no Parque Nacional de Xingu, quando eu era ainda do Museu Nacional, pesquisando com os Meinato lá, e aqueles índios que lutavam o Uca-Uca, que participavam do Quarupi, que se paramentavam todo para as danças e festas, com suas pinturas corporais, com suas plumagens, etc., usam um cinto de miçanga, um cinto largo, geralmente de uns 10 centímetros na cintura. E tinham vários índios que usavam os desenhos, junto aos padrões étnicos que eles faziam em miçanga de cinto, faziam também a bandeira do Brasil, ou a bandeira do Flamengo, né? Coisas que aparentemente eram externas à cultura indígena do Xingu, e que, no entanto, está presente ali porque trazia um padrão estético que, no mínimo, agradava aqueles indivíduos que confeccionavam seus cintos, né, colocando ali no meio a bandeira do Flamengo. Eu, pessoalmente, eu detestava. Gostaria que fosse muito mais a bandeira do Fluminense do que a do Flamengo. Mas era o Flamengo que era a grande paixão dos índios no Xingu. Então, eram as bandeiras que apareciam. Me permita a brincadeirinha. Enfim, eu sei que, eu posso fazer essa dicotomia entre a arte erudita e a arte popular apenas de modo muito esquemático para esclarecer para a gente o que a gente está querendo dizer aqui, né? Porque essa dicotomia ela termina por conduzir. Essa dicotomia ela termina por social muito grande, porque ela traz com ela um preconceito enorme em relação à produção popular do país, tá? E esse preconceito ele se acirra muito mais quando a gente define a arte popular jogando um outro conceito em cima dela, dessa produção popular, que é o conceito de artesanato. É muito interessante porque o conceito de artesanato ele aparece muito ligado à produção popular. E ele está ausente da produção erudita, né? Não é uma questão que se coloque para quando você está falando de arte erudita, mas ele se coloca para quando você está falando de arte popular. E por que isso? Na verdade, né, nós temos um tremendo preconceito em relação ao trabalho manual, que é um preconceito que tem uma razão histórica para ela. O trabalho manual, estar ligado às mãos, ao fazer com as mãos, é algo que a gente herdou ainda no período colonial brasileiro, no sistema escravocrata de produção de coisas, né? Cabia ao escravo pensar. O senhor de escravo pensava e mandava. O escravo é um mero fazedor de coisas definidas pelo senhor. Essa desigualdade entre pensar e fazer, pensar e fazer, a grande arte erudita, a arte hegemônica e a arte popular, que chega a ser identificada como artesanato, né? Essa oposição, que na verdade não é real, né? É uma oposição real enquanto uma oposição de classes
sociais na sociedade da gente, que marcam a produção de uma classe de um modo e marcam a produção de outra classe de outro. Mas ela não é real quanto ao processo. Isso que eu quero chamar, né? Essa coisa herdada do sistema escravocrata. Ricardo? Está ouvindo? A gente está falhando. Vamos ver se volta. O que eu estava chamando a atenção é que essa herança que a gente recebeu do sistema escravocrata, que diminui, né, a importância do trabalho manual, concentra esse negócio. Né? Estigma do trabalho manual no Brasil. Quer dizer, tudo aquilo que se chama de manualidade, de fazer manual, é depreciado, né, junto desse sistema de eu propor que a gente desse tipo de raciocínio. Não pensar em oposições, por exemplo, entre arte e artesanato, que é onde mais se revela essa hierarquia de valores. Aquilo que é artesanato é classificado como uma ordem de grandeza muito pequena e que a arte é algo muito maior, elevado. Então, é preciso objetos entender, termina um fazer de duas mãos, né? É o fazer artesanal, é todo aquele objeto que você faz criando com suas mãos. Você usa uma ferramenta, são o seu objeto. O objeto é muito ele é um auxiliar das mãos, quase que um mero prolongamento das mãos. É um formão, é uma faquinha, é um sabugo de milho que vai alisar a cerâmica, um pedaço de cuité, uma folha de baúba que vai lixar a cuia. Quer dizer, esses instrumentos usados, eles são bastante simples. Mas o que é mais importante a gente reter é que o objeto artesanal é um objeto feito com as mãos. Tá? A ele, portanto, não se opõe a arte, que também pode ser um objeto feito com as mãos. Ao objeto artesanal feito com as mãos só se opõe uma outra categoria de objetos, que é o objeto feito pela máquina, é o objeto industrial. Se a gente tiver que opor alguma coisa ao artesanato, ao modo de fazer artesanal, é o modo de fazer mecânico, ou industrial, ou feito pela máquina. Isso é muito interessante, porque é uma oposição surgida muito recentemente na história da humanidade. Tá? Se a gente imaginar que o homem, enquanto ser cultural, organizado em sociedade, possuidor de uma cultura, ele tem milênios aqui na Terra, né? A vida humana se constituiu pelo fazer artesanal. São milhões de objetos, bilhões, trilhões de objetos feitos pelo homem com suas próprias mãos, até que surge a Revolução Industrial na Europa, poucos séculos passados, quando se cria uma máquina para produzir objetos. Né? Então, o mundo industrial é muito recente nessa relação com o mundo artesanal. No entanto, ele ganhou uma aceleração de produção tal que ele passou a ser dominante, a ponto da estética industrial definir a qualidade dos produtos, dos objetos feitos hoje.
Eu trouxe um textinho curto, mas que eu acho assim fantástico, que é um texto da Cecília Meirelles, da poetisa, da poeta Cecília Meirelles, que também foi uma pesquisadora dos costumes brasileiros, né, dos hábitos populares brasileiros, e a Cecília viveu ali na década, escreveu muito na década de 50. Ela viveu justamente essa passagem de um Brasil artesanal para um Brasil industrial na produção de objetos para o cotidiano da família brasileira, né? Até final da década de 40, nossas cozinhas, nas nossas casas, nós tínhamos panelas de ferro fundido, muitas vezes feitas pelos ferreiros na sua forja, né? Panelas de cobre, panelas de pedra e panelas de barro, né? No final da década de 40 é que surge no Brasil o alumínio, que foi assim um alívio para as donas de casa, que elas passaram a ter objetos feitos em alumínio, desde latas, panelas, colheres, etc., com uma facilidade que dava uma praticidade muito grande no cotidiano, no dia a dia da gestão doméstica, né? E também surge o plástico, que foi uma matéria-prima que revolucionou o mundo. Imagina, você não precisa ter só as canequinhas de louça, de barro, você pode ter uma caneca de plástico que é leve, você lava fácil, ela não quebra, e o plástico, então, domina a vida da gente. A Cecília viveu isso e observou essa coisa no Brasil. Então, ela diz o seguinte: o mercado certo é um dos obstáculos ao estímulo das cerâmicas, estão sendo todas, pouco a pouco, abandonadas. As moringas que refrescam a água de barro, com todas as virtudes que possa ter, encontra inimigos invencíveis em louças mais duráveis ou em caixas e latas que oferecem outras vantagens. A não ser por moda ou um outro caso, ninguém quer saber de comida em caçoletas nem em pratos de barro. Os alguidares arranham os mármores da cozinha. Alguidares são vasilhas feitas de barro, né? Arranham os mármores da cozinha. Salgadeiras tornaram-se incômodas. E aí é o que eu quero destacar. Ela diz: o mundo feito à máquina não compreende os bordos irregulares do barro. Não gosta dos vidrados escorridos desigualmente, não aprecia a boniteza torta das canecas, das jarrinhas sem equilíbrio total e que, portanto, não há mais. Enfim, ela está prevendo a derrocada desse mundo artesanal frente ao surgimento dos objetos industriais de alumínio e plástico, né? E como essa estética, quer dizer, o mundo de hoje não aceita mais os bordos irregulares das canecas de barro. O mundo de hoje da máquina não aceita a boniteza tortas das jarrinhas de equilíbrio difícil. Por que ela está falando isso? Né? Porque o objeto artesanal é o objeto que ele tem como condição intrínseca dele a irregularidade. Cada peça é feita peça a peça, né? O objeto artesanal ele não segue um modelo que é o modelo que a indústria define. Vocês vão aí no armário de vocês na cozinha e pegam as xicrinhas de vocês vão ver que são todas idênticas, ou todos os pratos.
Eles têm o mesmo diâmetro, a mesma altura, o mesmo peso, porque isso é uma qualidade do objeto industrial e a gente deve cobrar isso do objeto industrial, né? Agora, é injusto cobrar isso do objeto artesanal, porque o objeto artesanal é feito um a um e ele não se presta a esse tipo de categoria, né? E aí esse objeto começou a ser depreciado porque ele é inferior ao industrial. Nesse sentido, que a indústria consegue maciçamente impor uma estética na cabeça da gente. Se a gente pensar ainda, quando essa indústria se soma à indústria da moda, essa coisa fica mais gritante ainda, né? Porque aí o objeto ele passa a morrer, né? Pelo fator da moda, esse objeto morre socialmente para a gente muito antes dele morrer fisicamente. Porque a moda prescreve mudança praticamente a cada estação, né? Então, se este ano a última tendência da moda são os tons cítricos, né? No ano que vem pode ser os tons pastel. E aí toda roupa que você comprou, verde, limão, laranja, etc., você já refuga que agora você tem que usar um bege clarinho, um rosinha malva, né, um verde água quase imperceptível, porque agora a tendência da moda é essa, né? Os objetos artesanais tendem a seguir uma tradição, né, que não passa por essa questão por essa questão da moda e da mudança da moda. Quem falou muito bem sobre isso é um autor, um crítico de arte chamado Otávio Paz. Eu aconselho a vocês, estudantes, que não conheçam o texto, buscar o texto do Otávio Paz, né, que se chama Ver e Usar. Ele vai mostrar a distinção entre o objeto de arte, o objeto de cultura, o objeto artesanal e o objeto e o objeto do design ou da moda, tá? Deixa eu desligar aqui que está tocando. O objeto enfim, o objeto de arte, o objeto do artesanato e o objeto da moda. Ele vai dizer que o objeto de arte, daquele conceito que a gente estava lidando antes, né, de uma arte hegemônica, etc., eles são feitos para durar no tempo. Então, são os objetos de prata, as grandes telas, né, de pintura a óleo, e que são os desesperos dos profissionais de conservação, porque eles têm que lutar contra o tempo para fazer com que esse objeto sobreviva o maior número possível de anos na vida, né? Então, ele luta contra o craquelê das telas. Tem que restaurar, recuperar, conservar esse objeto de arte para a eternidade. O objeto da moda, ao contrário, era o que eu estava falando, né? Ele morre de importância social e cultural antes de morrer fisicamente. Passou a moda, você joga aquilo fora porque você já tem que comprar outro objeto da moda. E que o artesanato não. O artesanato participa de um outro universo de duração, que é o universo da vida e do tempo social e físico de todos nós e das matérias-primas desses objetos, né? Então, a sua colher, uma coisa é a colher de prata que termina no estojo de veludo na vitrine do museu. Outra coisa é a colher de propileno que foi lançada na última tendência da Feira de Milão e que você vai vir o seu objeto de desejo e você corre para comprá-la, porque ano que vem, na próxima Feira de Milão, já vai ser lançada uma outra colher de design contemporâneo e aquela que você desejou tanto já está obsoleta. Então, você despreza ela antes mesmo dela morrer fisicamente, né? E, no meio disso, você tem a colher de pau,
do artesanato, que é tão boa para a gente mexer nossos mingaus, fazer nossa farofa nas nossas cozinhas, e que, enquanto ela estiver boa, você usa ali na cozinha. No momento que ela ficar velha, que der bolor, etc., você pega e joga no lixo e compra uma outra. Que os objetos artesanais são isso, eles vivem com o tempo e eles se deixam morrer com o tempo, eles não lutam contra o tempo. Ele nem quer se preservar na vitrine do museu eternamente, nem eles querem ser mortos e jogados fora antes do seu tempo físico se acabar. Enfim, eu entrei nisso agora, deixa eu tentar recuperar para onde eu estava indo. Né? Enfim, tentando pegar meu norte de novo. O que eu quero dizer para a gente, que eu acho que já são 6h30, a gente ainda tem mais meia horinha. A minha proposta é a gente tomar o termo artesanato pelo que ele é efetivamente. São os objetos feitos à mão, aos quais se opõe objeto industrial. E não querer opor o objeto de arte ou de arte popular ao artesanato. Porque quando a gente fala de artesanato, a gente está falando de processo de feitura de objeto. A gente está falando que é um objeto, o artesanal é o objeto feito à mão, manual de feitura. Não estou dizendo que não existe a cabeça aí para fazer, não. Tá? Porque para você executar o objeto manual, você tem que pensar. É a cabeça que preside a produção do objeto manual. Né? O artesão não trabalha com as mãos como se fosse obra do Divino Espírito Santo ou uma incorporação mediúnica, que ele põe a mão no barro e baixa um espírito nele que constrói para ele o pote de barro. Não. Ele está ali se desafiando também nas soluções que ele tem que encontrar para lidar com aquela matéria-prima e construir o objeto que ele quer construir. Enfim, o processo criativo de pesquisa, de indagação e de criação de um artesão é o mesmo processo do artista, seja ele erudito ou popular. Essas coisas não se opõem, elas se complementam. Né? Então, se a gente limpar que o termo artesão diz relação a um processo de confecção de objetos, a gente tira da produção popular essa carga depreciativa de que o objeto popular é um objeto menor porque é artesanal, porque é artesanal. Tá? E o que seria o objeto de arte popular, então? Quando eu estou dizendo isso, objeto de arte popular, sou eu que estou dizendo. Né? Não são os objetos em si que se classificam como artesanato, arte popular ou arte erudita. Isso tudo é um campo de discurso. Sou eu que classifico os objetos físicos, concretos e os hierarquizo assim. Né? Quando eu estou falando que um objeto é de arte popular, eu estou me referindo, minha proposta para todos nós pensarmos. Né? Se o artesanato é o objeto que passa por um processo técnico de feitura, eu reservo o campo da arte popular, o conceito de arte popular, uma atribuição de sentido, de significado. Quando eu estou falando de arte, eu não estou falando do processo de feitura. Eu estou falando de campo de significado, de atribuição de valor. Tentar chegar mais junto com isso aí. Eu trouxe para vocês aqui uma série de objetos, tá? Dessas tigelas ou cumbucas, né? E que, por uma questão de valorização de mercado ou de colonização de terceiro mundo, hoje a gente chama essas
tigelas, essas vasilhas de bowls, né? São os bowls, né? Isso eleva a importância e o valor de mercado, porque nós somos colonizados, né? Isso é parte da realidade brasileira. Então, a gente não tem mais, hoje em dia, nas redes sociais, a gente não tem mentiras, a gente tem fake news, né? Todos esses conceitos brasileiros acabam americanizados porque nos dão uma importância maior frente ao conjunto de nações no mundo todo. Então, as antigas cumbucas ou tigelas passaram a ser denominadas bowls hoje em dia, B-O-W-L, né, que são, na verdade, as cumbucas. Tá? O que eu quero dizer? Essa peça aqui é uma cumbuca feita por uma pessoa no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, de uma tradição que ficou bem reconhecida no país, que é a produção de artesanato Vale do Jequitinhonha, que é uma mulher do Vale, filha do Ulisses Pereira Chaves, que é um exímio ceramista e criador de tipos, etc. Se vocês quiserem anotar o nome, Ulisses Pereira Chaves, depois vocês deem uma olhada aí numa consulta pela internet e veem que fantástica obra realizada, criada por esse indivíduo. A Margarida fez essa panela, esse tigela aqui, ou cumbuca. Num processo totalmente artesanal. Desde a coleta do barro, onde ela vai lá no barreiro, tira o barro, traz para casa, processa esse barro todo, né? Ela soca, ela peneira, ela pisa o barro, ela acrescenta água, ela transforma esse barro numa pasta, ela modela esse barro, depois ela queima, ela pinta com pigmentos naturais extraídos lá do solo do Vale de Jequitinhonha, e depois ela queima essas peças. Quer dizer, o processo é todo artesanal. Tá? Eu posso escrever um livro sobre um catálogo, fazer uma exposição com a Margarida, expondo as peças dela e fazer um catálogo descrevendo a exímia artesã que a Margarida é, que domina esse processo de feitura todo. Tá? Como eu posso também tratar a Margarida como uma artista. E aí eu não vou estar tão interessado no processo de feitura dela, mas sim no que ela representa nessa peça dela. Se o meu discurso sai do campo técnico, do fazer, e passa para o campo do significado dessa peça, eu transponho a discussão do campo do artesanato para o campo da arte. Porque arte é a atribuição de sentido, de significado. Agora, tem um deslocamento aí que é interessante, porque eu consigo, de forma mais objetiva, definir a qualidade desse artesanato. Eu posso analisar cientificamente da queima, né, a qualidade da pasta, do barro, a mistura que ela fez, a qualidade dos pigmentos que ela usou para a decoração, a fixação desses produtos, isso tudo é visível na peça, de modo a eu não questionar o processo técnico da feitura e eu dizer que esse é um excelente objeto de artesanato. É bem feito, ele é bem construído artesanalmente. O discurso sobre a arte já vai, quer dizer, ele é menos objetivo, à medida que ele é altamente subjetivo e depende da minha qualidade como observador de falar desse objeto de arte. Então, se eu sou bom no falar, eu consigo
descrever a Margarida como uma grande artista. Se eu não sou bom, eu não conseguirei fazer isso também. A Margarida não vira uma grande artista. O que eu quero dizer? Que a classificação dos artistas depende muito de uma coisa chamada crítica de arte, mundo da arte, universo da arte, né? Não depende só do fazer artístico. O fazer artesanal depende essencialmente do fazer do artesão, para ele fazer um bom objeto ou um mau objeto, né? Agora, a arte, o artista vai depender muito do discurso de outros indivíduos que estão envolvidos nesse mundo da arte, que não ele só. Então, é por isso que foi possível a gente ter artistas como Van Gogh, que só são reconhecidos depois de mortos. Porque ser artista ou não artista não depende só do indivíduo. Depende, né, de toda uma conjuntura, um meio que define o que é essa arte, o que é a arte, o que é esse indivíduo, etc. Para onde mais que eu queria colocar para vocês? Enfim, sintetizando, para a gente poder trocar um pouco mais de fala, eu ouvi um pouco mais a vocês também, vocês poderem falar. O que eu trago como mensagem final dessa aula, digamos assim, é essa questão. Eu proponho que a gente não crie oposições entre o conceito de arte popular e de artesanato. Esses conceitos não se opõem, porque artesanato só se opõe o objeto industrial. Ou você faz um objeto à mão, ou você faz na máquina. Então, isso daí pode ter uma oposição. Artesanato, então, e arte é atribuição de sentido, é significado que o objeto pode ter. Eu já esqueci, tem um outro textinho que dá muita ideia disso para a gente, que é um texto, um outro textinho. Eu falo que é textinho porque ele é parte de um livrinho bem pequeno, que é uma daquelas coleções dos primeiros passos da Brasiliense. Tem uma série de livros desses, que é cultura popular, o que é folclore, o que é arte erudita, o que é espiritismo, né? É uma fase bem básica, inicial, que foi muito divulgada na década de 70, 80. E o Carlos Rodrigues Brandão, que é um antropólogo, ele escreve o que é folclore. E lá, para tanto, no capítulo, ele define para não esquecer quem são. Ele está discutindo a natureza do folclore, por que existe folclore, o significado e a importância do folclore. E ele escreve esse capítulo, e lá para tanto ele põe assim: o folclore são símbolos. Através dele, as pessoas dizem e querem dizer. A mulher poteira, que desenha flores no pote de barro, que queima no forno, no fundo do quintal, sabe disso. Potes servem para guardar água, mas flores no pote servem para guardar símbolos. Servem para guardar a memória de quem fez, de quem bebe a água e de quem, vendo as flores, lembra de onde veio e quem é. Por isso há potes com flores. Isso sintetiza, a meu ver, muito. É um discurso que se soma àquele discurso que eu falei inicial da definição do Ferreira Goulart, quando diz que arte é aquilo que se acrescenta à vida, né? As flores no pote, né, são arte porque elas se acrescentam ao pote que guarda a água. Eu não preciso de flores no pote para guardar água, mas eu preciso de flores no pote para guardar símbolos, para guardar memórias, para guardar identidade. E isso é um discurso simbólico e que, portanto, está no domínio, no campo da arte, né? Então, esse mesmo porte da Margarida, que eu posso escrever sobre o processo de feitura artesanal dele, eu posso também fazer um discurso sobre essas flores
as flores com que ela decora o seu pote, né? Numa região de extrema pobreza, de extrema secura, o Vale do Jequitinhonha, a transição da Caatinga para o Cerrado, a região, às vezes, bastante árida, onde fica anos em seca, mas que, no momento, né, em que cai a primeira chuva, aquilo tem uma explosão de flores, de volta de vida impressionante. E não é à toa que a produção do Vale está tão impregnada de flores nos potes todos, né, nos pratos, tudo é altamente decorado com flores. Porque flores é a renovação da vida, é a possibilidade, esperança de você recomeçar tudo de novo. Enfim, esse discursinho que eu fiz agora é um discursinho todo no campo da arte, do significado desses objetos, dessas flores dos potes da Margarida, etc. E também que extravasam o campo do artesanal, do fazer artesanal. Eu não estou falando, né, de que tipo de pigmento que ela está usando para decorar sua cumbuca. Eu estou falando que essa cumbuca, essa decoração significa ali. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Porque a gente fazendo assim, a gente desconstrói essa oposição tão forte e tão discriminadora entre a arte popular e a arte erudita, arte contemporânea, etc. A gente passa a entender que tudo isso são processos de criação, que podem ser artesanais ou não, né? Geralmente são, né? O processo de criação artística é bastante artesanal, seja no campo do erudito ou do popular. Agora, eles não podem, nem devem e não podem ser hierarquizados, como se um fazer fosse superior ao outro, porque ambos passam pelo mesmo processo criativo. Tanto o artista popular quanto o erudito são obrigados a pensar para fazer a sua obra. Agora, no campo da construção do fazer arte, né, você pode ter boa arte e má arte, bons artistas e maus artistas, assim como você pode ter bons artesãos e maus artesãos. O bom artesão desenvolve um produto que é bom, tem qualidades boas. O mau artesão desenvolve um produto que tem qualidades ruins, né? Um pote que você vai botar água, ele vaza a água toda. Esse pote foi mal cozido, mal feito, esse artesão é ruim, né? Mas você tem outro bom artesão que o pote é feito e ele preenche a função que ele foi feito, né? Você pode ter bons artistas e maus artistas. Como a arte, a definição de arte depende do meu discurso e não da qualidade intrínseca do objeto, o artista, o indivíduo que produz objetos que não me tocam, que não me despertam nada, que não significam para mim nada, que não sejam aquele mais que o Ferreira Goulart disse que a arte tem como função diante da vida, né? Ele seria um mau artista no meu sistema de classificação. Se o que ele faz me toca, me sensibiliza, me instiga, me inquieta, etc., ele é um grande artista. Então, é a única verdade que a gente pode estar discutindo quando a gente fala de arte popular, né, de arte erudita, de arte contemporânea, de arte e de artesanato. Enfim, que a gente limpe o conceito de arte, especialmente o conceito de arte popular, da característica de artesanato. Né? Quando a gente fala de artesanato, falamos de artesanato, processo de feitura, seja ele bom ou ruim. E quando a gente fala de arte, a gente fala de campo de significado. Seja a ação desse artista, esse produto que ele faça, boa ou ruim. É onde eu consigo ver a distinção. E Valéria conduz agora, né, que eu acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos, 15, para lidar com... Sim, Ricardo, obrigado pela fala. Acho que levantou, ao menos para mim, levantou assim, várias questões aí, mas eu vou abrir para quem quiser colocar alguma questão.
E aí o pessoal pode abrir o microfone e se manifestar, caso queiram. Simone? Oi, eu tenho uma questão. Boa noite. Então, eu fiquei muito pensando naquilo que você estava falando sobre intervir dentro de uma determinada comunidade sem ferir essa visão de mundo dessa comunidade. Assim, acho que essa foi a parte que ficou muito na minha cabeça. E aí, eu queria entender melhor um pouco, porque você falou isso um pouco rápido, assim, mas, por exemplo, quando você diz intervir, você quer dizer o que exatamente? Tipo, na produção direta ou do produto, assim, do artesanato, ou intervir, não sei, de dar visibilidade para esse grupo, ou como, assim? Tá. Quem é que está falando? É Maurício. Maurício. Maurício, tá, foi bom você chamar a atenção para isso. Aqui numa palestra assim, a gente acaba falando tanta coisa, é tanta coisa para falar, e eu sou muito falador, então eu tenho que me policiar, né, que acaba abordando muita coisa superficial. Eu estou querendo me referir especialmente a uma linha de trabalho que hoje em dia é muito desenvolvida no país, né, e que diz respeito ao próprio desenvolvimento de políticas públicas de apoio ao artesanato no país. Nós temos no governo federal um órgão, um programa chamado Programa PAB, Programa de Artesanato Brasileiro. Né? Esse programa ele se replica em todos os estados, os 27 estados, né, 26, 27, e mais o Distrito Federal, com programas estaduais de artesanato, que são programas voltados a apoiar comunidades, a produção artesanal pelo país. Né? Existe todo um mundo ligado ao artesanato e que investe, vê o artesanato como um fator de geração de renda, de ocupação de mão de obra, né? E realiza grandes feiras, feiras locais, regionais, feiras nacionais, internacionais de artesanato. Eu não sei a tua idade, mas pela voz você parece novo. Talvez você não tenha participado da Feira da Providência, que existia no Rio de Janeiro, inicialmente ali na Lagoa Rodrigues de Freitas, isso, priscas eras, certamente você não estava nascido, e depois foi lá para o Rio Centro, etc. Feira da Providência, onde os estados todos compareciam com seus produtos artesanais típicos. Né? Isso, nos dias de hoje, é desenvolvido por várias instâncias, né, de apoio aos artesãos estaduais. E algumas agências começaram ações de apoio, mas onde eu chamo a atenção disso, ferindo muitas estéticas e os valores dessas comunidades. Isto é, à medida que levavam agentes de fora para ensinar modelos, né, de artesanato para os artesãos locais. Né? Então, é um trabalho desenvolvido por agências que contrata especialmente designers, que vão, então, para essas comunidades modernizar a produção local. O que eu não sou contra, em princípio, né? Agora, me preocupa, e aí eu me coloco contra enquanto alguém que atua nesse universo, né? Coloco contra quando o design chega numa comunidade tradicional dessa e quer impor o desenho, o design que ele desenvolveu para uma coleção sobre essas pessoas que fazem ali. Tem que executar o que ele pensou. Isto é reproduzir aquela coisa do início da minha fala que eu falei. Cabe à elite pensar, cabe ao povo fazer. Então, os designers chegavam, muitas vezes, eu digo chegavam, já vou explicar por quê, nessas comunidades com essa postura. Ele cria, ele desenvolve uma coleção, ele desenha a coleção, seja de cerâmica, de tecelagem, de objetos de madeira,
seja do que for a especialidade daquela comunidade produzir. E os artesãos e todo o seu saber ficam reduzidos apenas ao conhecimento técnico do fazer. Porque na cabeça, é como se na cabeça desses indivíduos não tivesse nada e não coubesse a esses indivíduos pensar e fazer as suas coisas. Cabe apenas o fazer. É tão sério isso que essas coleções acabam saindo com o nome do fulano, do designer. Né? É a coleção desenvolvida pela comunidade de... Eu não quero citar nenhuma comunidade para não ficar identificando os designers que têm essa postura. Mas, enfim, é a coleção feita pela comunidade X a partir da instigação de fulano de tal. E aí a coleção fica chamada de coleção de fulano de tal, que é o nome do designer. Né? Quer dizer, isso reduz a produção popular ao mero fazer. Tá? Isso fere, né? Porque ao invés de você pôr para cima, desenvolver estima, né? Autoconfiança dessa população, ela se acha ainda mais inferiorizada e desvalorizada e sua produção mais desvalorizada, tanto economicamente quanto em termos simbólicos na cabeça dessas pessoas. Quer dizer, eles não conseguem produzir na cabeça deles. Eles passam a não saber produzir sem a orientação do designer de fora, que é alguém identificado como um agente social do grande centro do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, etc., que detém o poder, o mando e, portanto, o modo de pensar. Então, quando eu cheguei, por exemplo, no Candial, que eu citei aí para vocês, no início, para trabalhar com as mulheres do barro lá, ela falava, mas, seu Ricardo, essas coisas que a gente faz, o senhor acha bonito? O senhor saiu lá do Rio de Janeiro para viver essas coisas? Então, o senhor acha que isso tem valor efetivamente? E meu trabalho inicial todo foi de fazer essas mulheres terem uma autoestima pelo que elas faziam. Porque elas mesmas achavam tudo que elas faziam feio, porque o bonito é aquilo que elas viam na loja de Januária. Era o prato de porcelana cheio de flores pintadas, lindo, que o prato de barro que ela fazia era feio, 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 que a gente impôs uma estética industrial na cabeça das pessoas. E, muitas vezes, esse profissional que vai para lá desenvolver, lidar com o projeto de desenvolvimento local, vai impregnado dessa concepção de que o gosto é dele. Porque a gente tem uma máxima também. Né? Eu acho que o mau gosto é sempre do outro. Porque, em princípio, eu tenho a primazia do bom gosto. O modo como eu me visto, como eu falo, quando eu ando, a minha casa, etc., é a coisa que representa o bom gosto para mim. Se o do outro difere do meu, ele tem mau gosto. Né? Então, essas pessoas chegam muito assim nessas comunidades. Eu tenho a primazia do gosto, eu sei o que é bonito, o que é bom, etc. E vocês que dominam o fazer, façam o que eu estou falando, porque vai sair um objeto bonito. Essa postura que eu digo do interferir na produção, que é apoiar essa produção, sem ferir os princípios, né, éticos e as visões de mundo e o gosto, especialmente o gosto das pessoas populares. Né? Você pode até abrir o universo para eles, discutir paletas de cores, né, dar significado para essas coisas, mostrar para eles o que o mercado está consumindo, mas você não pode, você de cima para baixo, determinar que eles vão fazer isso e não aquilo. É porque o tempo não dá, senão eu tinha muitos exemplos para dar para vocês de atitudes errôneas na relação com os produtores, de achar que eu sei mais do que eles, de que eu tenho a primazia do gosto, porque o bom gosto é sempre o meu. Não sei se eu te respondi.
Sim, Espero sim. que sim. Aham, obrigado. Gente, mais alguém? Nosso tempo já está no final, mas acho que dá Tá tempo ainda de quase. alguma outra questão. Boa noite. Boa noite. Boa Quem é? noite, Laila. Meu nome é Laila. Oi, Laila. Fala. Laila, seu Laila, eu não microfone estou fechou. ouvindo. Acho que a Laila desistiu. Laila? Está travando, ela está Fechou. ali no site com o microfone dela. Ativo e desativo. Oi. Agora a gente está te ouvindo. Fala, Laila. Queria saber se a arte popular ela pode ser analisada num conceito de deformidade ou desvio, assim, destruição, como os artistas de barro mesmo, como estava no texto da Cecília, que tem irregularidades e tal. Peraí, tá saindo metálico para mim. Você queria saber se o conceito de arte popular pode ser analisado, aí eu não consegui entender mais. Como deformidade, uma irregularidade da forma. Pode ser tratada assim, se eu posso fazer um trabalho relacionado a isso. A arte popular como um tipo de deformidade, como você disse até no texto da Ilha, que ela fala que não haverá mais esses tipos de irregularidade dos artistas que trabalham com barro, essa questão de destruição também com o tempo, ou até de desvio. Pode ser analisado assim. Tá, deixa eu ver se eu Ou entendi. até de desvio. Ou até de desvio? Isso. Deixa eu ver. Nossa, tá precisando de coisa que você botou aí, né, Laila? Foi muito intenso. Eu queria me aprofundar nesse tema para um trabalho, entendeu? Não, eu acho que eu entendi. Isso que você está chamando de deformidade diz respeito à irregularidade do objeto, é isso? É um objeto irregular? Porque foi isso que a Cecília Meirelles chamou a atenção lá, né? A estética. É assim que é o trabalho artesão. E aí talvez por isso que preconceito. Por ter irregularidades. Isso. Então, é o que a arte popular pode ser tratada, então, como uma deformidade da forma, um desvio. Não sei se desvio da forma. Ou se a uniformidade do objeto industrial que não, é o que é um desvio da forma. Porque se a gente pegar como a forma primeira, a forma da natureza, a natureza não é totalmente homogênea, mas não é homogênea como os objetos industriais são. Então, na verdade, quem deformou a forma foi a indústria, foi a máquina. Que a verdadeira deformidade é a uniformidade do objeto. Entendi. Né? Porque, naturalmente, tudo que existe na natureza é disforme. Boa noite. Será que eu estou me fazendo entender? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Meu nome é Dilson. Essa disformidade da arte, pegando carona na pergunta da colega, se enquadraria no que se chama de arte marginal? Olha, eu não sei o que você chama de arte marginal. Né? Aqui é marginalizada, né? Sim, mas não sei se é isso, não. Eu não sei se eu posso chamar em arte marginal, que arte marginal é também uma questão tão complexa, né? A arte de periferia, hoje já não é mais uma arte marginal.
acredito eu não chamo mais ao que se produz na periferia como margem, né? Ao contrário, a gente desenvolveu o conceito de cidades multicêntricas, onde as cidades, quando você fica difícil, não dá nem para falar mais em periferia, arte periférica. Não dá. Né? Porque a cidade não tem mais um centro e o resto é periferia. Não, a cidade hoje tem muitos centros e muitas periferias, então tudo mistura muito. É verdade. Né? O que eu acho que eu, ao invés de falar em deformidade, o que eu chamo a atenção é que essa arte, o artesanato, ela cria objetos irregulares. Irregulares. Só eu tenho aqui, entrou uma coisa aqui na frente da minha tela que eu não estou me vendo. Eu não sei como é que eu mexo com isso. Para aí. A gente está te vendo aqui. Não vou mexer não, porque eu tenho medo de sair. Vocês estão me vendo ali? Sim, estamos. Isso aqui é uma tigela. É uma tigela feita por uma artista plástica que não é classificada como popular. É uma artista plástica erudita, dona de uma grande galeria de arte em Maceió, que é a Maria Amélia Vieira. Ela tem eu tenho aqui essa peça dela e essa outra, que é uma cerâmica, as duas são de cerâmicas, queimada em forno, essa daqui com umas caras de leão. Não sei se vocês estão vendo bem. E essas peças são de uma artista plástica renomada em Maceió, né? E que trabalha com cerâmica, e o objeto dela é bem irregular. Entende? Que para mim é a prova, a irregularidade é a prova do artesanal. Então, aqui a boca dessa cerâmica, se eu puser uma coisa aqui em cima, um vidro, uma placa de vidro, eu vou ver que ela não é homogêneazinha. É totalmente. Isso é uma irregularidade própria do objeto artesanal. É totalmente diferente dessa, que é uma peça feita pela máquina, pela indústria, né? Onde saem todas iguaizinhas. Essa e essa são da mesma concepção, elas se fecham perfeitamente iguais porque é a máquina que fez. Então, essa homogeneidade, regularidade do objeto industrial é uma característica do objeto industrial, não é do artesanal. E eu acho que o termo deformidade lá é um termo muito forte, parece que a coisa está aleijada. Eu prefiro usar o conceito de irregularidade. O artesanato ele é irregular, ele é perfeitamente irregular. Né? Quer dizer, o irregular, quando eu ponho que ele é perfeitamente irregular, eu chamo a atenção de que o irregular dele não é um defeito, é uma marca, é uma estética do objeto artesanal. Né? Que talvez o defeito seria... Deformidade, quando você fala de deformidade... Isso. Repete, Talvez de novo a sua fala. Eu vou falar de novo. Que... Agora até esqueci o que eu falei. Nossa, que talvez o defeito... Isso, teria perfeição, assim, entre aspas, da máquina. Como você disse, que natural não é ter a perfeição. E o artesanato, ele é isso. Mas ele não é um desvio, assim. Um desvio talvez seria a porcelana feita perfeitamente, é isso? Né? Se há um desvio que deforma, é o desvio do feito retinho. Porque a forma que deforma no sentido de mudar a forma. Né? Essa é a palavra deforma. Né? Porque na natureza você não tem os objetos. É raro você encontrar uma coisa que seja
métrica, repetida várias vezes em vários exemplares, né? Normalmente, você olha as árvores, todas vão ser distintas uma da outra. Você não tem moléculas por aqui, lá, etc., sempre distinções. Esse é o mundo da natureza. O mundo, então, deformado, não. O mundo formado pela máquina é que se tornou homogêneo demais, que retira do mundo aquela qualidade que a arte tem, que ver lá chama atenção, né? Que é o que se acrescenta à vida. Para a arte manual, o artesanal, a que é feito manualmente, ela partiu depois dos anos 40, você disse que foi quando veio as indústrias, talvez seria isso, que esse preconceito seria por causa dessa irregularidade e porque a gente se acostumou com esse tipo de perfeição, de coisa regular? Olha, o preconceito ele já existiu sempre. Desde que o Brasil era um sistema escravocrata, né? Onde cabia ao povo apenas fazer. Então, a obra que era feita pelo povo não era reconhecida como arte. Tá? Então, o preconceito sempre teve. Eu acho que a indústria ela veio para reforçar ainda mais esse preconceito. Lembrar uma coisa para vocês. O Valéria, dá para prosseguir mais 5 minutinhos? Dá. A gente vai até 7h15, aí a gente fecha. Oi? Vamos até 7h15, aí finalizamos. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Ricardo. Que horas? Mais 5 minutinhos. Tá, porque eu estou com dificuldade de ouvir vocês. A voz de vocês está sendo totalmente metálica para mim. Eu não sei se a minha também está metálica. Enfim, eu só queria chamar a atenção, levantando isso que a Lália falou agora, né? A primeira exposição de arte popular que a gente teve no Brasil foi em 1947. Foi quando Augusto Rodrigues, um arte-educador, artista, né, pernambucano, e que era residente aqui no Rio, foi a Caruaru, em Pernambuco, e viu na feira de Caruaru os bonecos de barro feitos pelo Vitalino Pereira dos Santos, o mestre Vitalino. E ele vira e fala assim, isso aqui é arte. Isso aqui é arte popular. E aí ele resolveu, em 1947, fazer a primeira exposição com objetos da chamada arte popular no Brasil, coisa que até então não existia, né? Você não tem uma exposição de arte popular anterior a 47. 47 que ele reúne uma série de objetos, que eram esses bonequinhos de Vitalino e outras coisas, e faz uma exposição no Instituto Nacional do Livro, aqui no Rio, né? No Rio de Janeiro. Esses objetos que ele viu, que eram os bonequinhos de barro do Vitalino, criança. O Vitalino, como muitos do universo dele, fazia esses bonequinhos e vendia para brinquedo de criança na feira. Ele é que atribui a isso o sentido de arte. E fala pernambucano, e começa a atribuir sentidos e significados a esse mero objeto artesanal que era um brinquedo, que era o boizinho, que era o cavalinho, que era o homem a cavalo, a mulher vestida para casar, brinquedinhos de criança, né? Então, o sentido não é que a arte popular não existisse antes, ela não era reconhecida como um universo de arte, né? Então, a partir de 47, é que a gente tem o discurso sobre a arte, né? Em 50, a Cecília Meirelles está falando disso e mostrando quanto essa arte já está ameaçada por um mundo industrial que está se transformando. O Brasil, até então, era um Brasil rural, essencialmente rural. Hoje a gente tem uma situação totalmente inversa. O Brasil é um Brasil urbano. A
A maior parte da nossa população hoje está nas cidades e não mais no campo. E essa mudança que começa do campo para a cidade, ficar naquela década. Então, realmente, essas coisas, o rótulo é dado a partir dali. Espero ter te respondido, tá, Laura? Respondeu sim. Eu só queria perguntar o nome do texto da Cecília Meirelles. E agora você me pega. Deixa eu ver se eu tenho ele rápido aqui para você. Aqui. Já vou te dizer, tá? As artes plásticas no Brasil, Rio de Janeiro, edições de ouro, 1968. Cecília Meirelles, Artes Plásticas do Brasil. Eu acho que se você entrar na internet aí, em busca de coisa, você encontra. Tá bom, perfeito. Ah, eu tenho a minha publicação de 68, mas deve ter outros. Tá? Gente, infelizmente... Gente, vamos nos despedindo. Exato, Ricardo, era o que eu ia dizer. Infelizmente, vamos ter que, né, finalizar. Obrigadíssima pela participação, Ricardo. Eu acho que vamos finalizar com um monte de questões que, infelizmente, não vai ser possível, mas algumas pessoas estavam querendo colocar mais perguntas e eu sugeri que me enviassem as perguntas e depois eu passo para o Ricardo e a gente retorna para vocês, né? Eu acho que esse tema ele é instante. E agradeço imensamente a presença de todo mundo aqui. Gente, é isso. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.